Todos nós estamos aqui e vamos começar de fato nosso bate-papo, essa live para falar sobre a questão da publicidade de apostas no mercado brasileiro. Bom, eu vou começar. A gente tem muito o que conversar, mas eu vou começar perguntando. Não sou do direito, não tenho especialidade, né? A gente lê sobre isso, vê a opinião de um, de outro. A prisão da Deolane, não sei se é o seu termo correto, foi arbitrária? O pedido do Gustavo Lima também foi? O que vocês acham, doutores? Eu posso responder assim, ao meu ver, né, assim, pelo que eu vi na mídia e pelo que saiu, eu não posso dizer ao certo, a fundo, porque eu não tive acesso ao processo nem ao inquérito. Mas assim, a prisão em si, a meu ver, foi arbitrária. Entendeu? Assim, nós sabemos ali que por trás pode ser que tenha algum tipo de situação. Responder assim, ao meu ver, né, assim, Doutora, pode falar? continuar. Pode. Pode. A meu Pode, ver, foi desculpa, eu que abri. arbitrária, né? Por conta, assim, não tem como dizer ao certo o que consta na investigação, porque eu não tive acesso. Então, em se falando da prisão preventiva, a meu ver, a prisão preventiva dela seria, no caso, desnecessária, né? Porque nós sabemos hoje que as prisões cautelares no nosso país, elas são para resguardar ali o processo penal, ou caso a pessoa ofereça risco à ordem pública ou à ordem econômica, e, a meu ver, não necessariamente uma prisão seria necessária, né? Tanto no caso dela quanto no caso do Gustavo Lima, uma vez que eles são pessoas públicas, né? Eles podem responder a esse processo em liberdade, e eu não vejo nenhum risco, né, na soltura deles ou eles responderem a esse processo em liberdade. Então, assim, a meu ver, foi uma prisão totalmente desnecessária. Até porque ela, né, como diz ali o artigo 318 do Código de Processo Penal, ela possuía aí requisitos para responder esse processo em liberdade por ter ali um filho menor, conforme previsto na lei. Então, assim, a prisão preventiva em si, a meu ver, foi irregular, né, dos dois. Foi irregular. Doutor Miguel, quer acrescentar? Na verdade, se vocês verem a decisão até do Gustavo Lima, não sei se vocês chegaram a olhar, a juíza Não. usou como argumento um fato como se fosse futuro, usou de futurologia um fato que já havia acontecido. Ele falou, ele pode dar guarida para o pessoal fugir para a Grécia, se eu não me engano. E isso tinha acontecido antes da prisão das pessoas. Eles foram viajar, por exemplo, não me lembro ao certo as datas, né? Que nem a doutora falou, a gente não viu exatamente, eu li trechos da decisão, mas ela deixando claro que, olha, eu pedi a prisão dele, preventiva, tendo em vista que os outros, que aí eram os empresários, né? Tem várias camadas aí de pessoas que foi determinada a prisão preventiva, mas ela falou, ele pode dar fuga do Brasil para as pessoas. Na verdade, eles já tinham saído do Brasil antes de tudo isso de forma regular, diga-se de passagem, forma regular. E ela usou um fato como se fosse futuro, mas era passado, para justificar a prisão. Então, Olha só. e você tem pessoas, principalmente esses artistas ou comunicadores, influenciadores, que não têm motivos para sair do Brasil, teoricamente. Nenhum. O que o Gustavo Lima vai fugir? Sim. Tanto que eles tinham vários shows marcados, né? Uma agenda. Sim, então não foi razoável. É mais perdão a palavra, para mim soa mais como midiática do que resolutiva. Esse que é o problema do Brasil. E assim, qualquer outra medida cautelar, né, que não fosse a prisão, já seria necessário ali para eles, né? No caso, não necessariamente a prisão. Porque, assim, vocês não são operadores do direito, mas eu e o doutor sabemos que a prisão no nosso país, ela é exceção, né? A liberdade, ela é a regra. Então, se a pessoa possui ali requisitos para ela responder em liberdade, ela tem que responder em liberdade. Mas, na verdade, nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade que precisa de uma resposta, né? Então, muitos juízes trabalham dessa forma e acabam fazendo essas prisões aí totalmente desnecessárias e, como o próprio doutor falou, midiáticas, né? Como se fosse
uma resposta aí para a sociedade. Perfeito. Deixa em cima desse assunto, né? A gente falou da prisão e tal, mas qual o motivo deles serem presos? Eles foram presos, agora acho que, né, entrando aí no assunto, por anunciar as bets. Qual que foi o motivo dessa prisão dos dois, para deixar um pouco mais claro o assunto? Aí qualquer um dos dois pode responder, por favor. É que assim, a gente vai pelo que a mídia diz. Pelo que a mídia coloca. Então, assim, passou-se a impressão de que eles seriam copartícipes e corresponsáveis por bets irregulares. E aí você tem várias camadas de irregularidade. Eventualmente, uma empresa pode estar regular perante o Ministério da Economia, depois eu posso explicar como se dá isso, mas ela pode estar irregular na operação e na publicidade. Então, você tem níveis de regularidade ou irregularidade. Você pode ter uma irregularidade absoluta, e aí quando você, comunicador, influenciador, participa disso, tendo consciência dessa irregularidade, você pode ser considerado como coautor daquele fato tido por ilícito ou irregular. Então, vamos agora começar mais do começo. Dr. Miguel e doutora Raiane. Quando a gente fala de apostas, enfim, jogos de azar, esportivas. Casa de apostas esportivas, isso está liberado no Brasil? É possível hoje ter um CNPJ brasileiro para uma plataforma de apostas? Cassino a gente sabe que não pode. Como que tá tudo isso? Daí a gente já parte para a publicidade. E depois eu vou querer entender também a diferença, né? De um jogo de azar, um de apostas, só para a gente ir construindo nossa linha de raciocínio. Então vamos lá. No Brasil, é permitido ter uma empresa, um CNPJ brasileiro de uma plataforma de apostas? Bom, posso? Sim, claro. Pode ficar à vontade. Em 2018, bem no finalzinho do ano, lá para dezembro, o Brasil teve a sanção da Lei 13.756. Tá? Essa lei, ela legalizou apostas esportivas, a gente chama de cota fixa. Tá? Aí depois eu posso explicar melhor. Mas ela fala quais as modalidades de apostas esportivas poderiam ser exploradas de maneira comercial. Mas, por outro lado, como a lei normalmente ela é um pouco mais abrangente, ela determinou que a regulamentação deveria ser feita pelo Ministério da Economia. E aí, com base nisso, ali, se não me engano, em 2020, teve início o decreto 10.467 do Ministério da Economia, que criou o SECAP, que é a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria. Essa secretaria, que é vinculada ao Ministério da Economia, ela regulamenta a atividade dessas casas de apostas esportivas. Tá? Abrindo até um parênteses, desculpa interromper, doutor, essa SECAP também regulamenta as promoções de sorteios de rádio e TV, né? Ou enfim, de qualquer outro tipo de empresa. Todas essas atividades hoje são regulamentadas e aferidas, controladas pelo SECAP. Tá? Sim. E aí a regulamentação da publicidade, né, que aí entra muito no ramo de vocês, majoritariamente ela é feita pelo CONAR. Sim. Tem essa questão da publicidade com o CONAR. Então a gente tem níveis, né? Você pode depois puxar para a TV, que vai ter envolvimento do Ancine, né? Você tem outros. Brasil nada é simples, tudo é complexo. Você tem que correr para um monte de lado diferente. Mas basicamente a gente teve uma lei em 2018, que houve um decreto regulamentar em 2020 e criou-se a SECAP. Então, neste nível de regulamentação é que as casas de apostas esportivas passaram a ser permitidas no Brasil na modalidade online. Entendi. Isso se enquadra muito parecido na questão de cavalos, corrida de cavalos. O poker também se enquadra nisso ou tem alguma diferença? Olha,
Você não aposta no jogo, você aposta no resultado dele. Entendeu? Você não vai ter um jogo, por exemplo, como é que eu posso dizer? Você não vai apostar no jogo de corrida ali junto com o pessoal. Você aposta no resultado daquela atividade, tá? Ok. Então você sempre parte jogo da NBA, que tem muito envolvimento, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, todas as modalidades esportivas possíveis estão envolvidas nisso. Entendi. Doutora, complementar alguma coisa? Não, só. Ok. Ô, Vocês vão falar alguma coisa? Eu escutei não, Ô, Massaro, pode falar. isso, não com relação à regulamentação, né, das apostas esportivas aqui no Brasil, como que então que ela acaba impactando, né, na atuação dos comunicadores de rádio, TVs, enfim, que eles para divulgarem esses serviços. Né? Olha, tá me ouvindo? Conseguiram? Não, Deu para ouvir? tô ouvindo. Tem alguém que está com um chiado, não sei só eu que estou ouvindo. Eu tô tô ouvindo um escutando chiado. também. Tô escutando. Massaro, fecha o microfone só para eu ver se. Eu até fechei o meu microfone porque eu imaginei que pudesse ser eu. Do Acabou. Massaro, tá vendo o chiado seu, Massaro. Então, se você abrir sua Ó, o hora meu tá aberto agora, deixa eu ver. O meu tá aberto Parou. agora. Então, Parou. silenciou. Deve ter sido Silenciou. alguma coisa de cabo. Então, vamos lá. Então, aproveitando, para a gente não perder a pergunta do Massaro, então vamos entrar já na questão publicitária, né? Então, nós temos influenciadores digitais que, óbvio, pela internet e redes sociais fazem as suas publicidades, suas publis, como até costumam falar. E nós temos os locutores que a gente chama de merchan ou testemunhal, que são os textos ao vivo, no ar, né? Vamos falar de dial, a gente chama de dial, rádio. E nós também temos apresentadores de TV, que eles vão do seu determinado programa, tá apresentando, enfim, qualquer que seja o seu perfil, ele pode entrar do nada, e agora eu quero falar sobre a plataforma tal. Isso é permitido fazer essa publicidade? Não é? E se como fazer sem correr riscos? E depois eu já peço para a doutora responder quais são os riscos que eles correm. Bom, permitido. Massaro, fecha de novo, tá chiando de novo. Fechar o meu também. Aí, vamos lá, Miguel. Vamos lá. Merchan, testemunho, todos eles são permitidos. Tá? Ok. O único grande problema que eu falei para vocês, quando nós trabalhamos nas camadas de regularidade. A aferição, a análise jurídica preliminar de regularidade da BET é de extrema importância para o comunicador, para o apresentador, para o influenciador e para o proprietário do veículo onde é feita a divulgação. Por quê? Em havendo a publicidade de uma BET irregular, uma BET de fora do Brasil, ou uma BET brasileira, mas não adequada aos parâmetros do SECAP, o apresentador e todos os demais envolvidos, influenciador, proprietário, merchan, são corresponsáveis pelos resultados daquela campanha. Então, essa é a primeira verificação. A atividade é regular? Atividade empresarial. A BET está regular? Então, você que é influenciador, por favor, verifique se aquela BET possui CNPJ brasileiro? Sim, ou até um CNPJ que seja uma filial no Brasil. Ela está regular perante o Ministério da Fazenda? Esse é o primeiro passo. Está. Opa, acalmou. Mas ela está devidamente regular perante o SECAP, quer dizer, perante o Ministério da Economia, ela atende aos requisitos, ela se regularizou perante o SECAP? Sim, isso é possível obter. Tá? Então, fiz essa verificação inicial. Então, eu comunicador, ou eu proprietário, eu influenciador, verifiquei que aquela empresa está regular a nível documental. Esse é o primeiro passo.
Segundo passo, a campanha, a publi, o merchan, que me pede para ser feito, ele é legal? Esse é um cuidado que muitos influenciadores não tomam. Ele recebe a cota, o valor da empresa e sai falando o que eles mandam. Só que ele verifica se aquela publicidade, ela influencia. Vamos pegar ali, tem muito influenciador menor. A pessoa não tem 18 anos. Tem muito influenciador que faz campanha através de meme, através de... como é que chama aqueles... Avatarzinho? Avatar? Isso, Avatar? Avatar, Sim. um avatar de criança, um avatar de bichinho. Esse tipo de publicidade, em que pese a empresa seja regular, a maneira que a campanha, a maneira que o merchan, a maneira que a chamada está sendo feita, ela é ilegal. Por quê? Então, porque ela induz crianças. Você não pode, de maneira alguma, fazer aquela campanha de uma forma que ela traga crianças para a plataforma. Então, esse é um inclusive, nível. o CONAR regulamenta a questão de crianças em publicidade, pelo menos em TV e em rádio, há muito tempo que não pode. Né? Mas o grande gancho aí são as redes sociais, Sim. né? Que aí Sim. é um pouco terra sem lei até chegarem lá. Você pega você sabe melhor do que eu, você tem influenciadores, mas você tem nano, Sim. micro, pequeno, Isso. você tem níveis de influenciador. Então você pega um micro influenciador, um nano influenciador que tem umas 5, 10 mil seguidores, você acha que o CONAR vai ficar vendo aquela pessoa? Não. Mas aí vem a doutora Rayane, a Polícia Civil está vendo. Tá, A né? Polícia Federal está vendo. Então, Sim, eles estão começando a investigar, né? Começa a investigar e quando a pessoa vê, já tá no rolo. Então, doutora, quais são os riscos? Vamos falar do influenciador maior de idade por enquanto, do locutor maior de idade e do apresentador maior de idade, que por um acaso não fez essa verificação da regularidade dessa empresa. Quais são os riscos? O que pode acontecer com esses influenciadores? Quando a gente fala influenciador, dá a impressão que é só digital. Não, todo mundo é influenciador de alguma forma. Todo mundo é influenciador de alguma forma, exatamente. Né? Então, assim, esses influenciadores, eles podem aí serem responsabilizados criminalmente, como a gente tinha falado anteriormente, civilmente também, por problemas que os próprios jogadores aí tenham enfrentado aí com essas plataformas. O que salta aos olhos também é a necessidade desses influenciadores contratarem advogados aí para verificar a existência de um dolo, né, com relação a essas questões, se teve ali a vontade livre e consciente de agir para a prática desse crime, que muitos deles não sabem, o que me admira, né, um influenciador, às vezes, tão famoso não ter esse tipo de consciência de que pode vir a dar um problema lá na frente, ou até mesmo um dolo eventual aí, quando se assume esse risco. A gente não sabe de fato se ele assumiu ou não esse risco aí dessa questão das plataformas. Então, assim, fica um alerta também, né, para os influenciadores digitais ou qualquer pessoa que vá divulgar esses jogos, que eles podem responder aí por sonegação fiscal, né, doutor? Por essas questões, que a pena também é alta, o estelionato, organização criminosa também, que a gente está vendo aí, além de multa, né? Mas assim, eu estou falando das mais graves. E a propaganda enganosa também, como o próprio doutor Miguel informou. Então, são essas, assim, as que eu vejo que podem dar problemas futuros. Ok. E se for menor de idade, então, o que acontece? É a mesma coisa? Um responsável paga por isso? Como que funciona? Pode falar, doutor, se quiser responder. Nós temos duas camadas aí quando nós falamos de pessoas com menos de 18 anos. Primeiro, os apostadores, tá? Os apostadores, em tese, não poderiam apostar, não poderiam participar dessas apostas, tá? E aí nós temos a notícia de que muitos pais descobrem depois na fatura do cartão que torraram uma boa grana em aposta. Então, teoricamente, os meios, esses sites de apostas, deveriam criar meios
para que crianças ou menores de 18 anos, né, ou 16, se for emancipado, não possam apostar. Esse é o primeiro lado que deveria ser observado. Um segundo lado diz respeito aos influenciadores com menos de 18 anos que fazem o merchan para esses sites. Hoje, com a internet, nós temos influenciadores com milhares de seguidores, alguns até milhões, que não têm 18 anos. E via de regra, esses são os mais assediados por as bets, principalmente as irregulares. Porque essas pessoas tendem a buscar pessoas da mesma faixa etária. Eu contrato um influenciador de 15 anos, eu bet, para quê? Para que a Rayane tem menos de 18 anos, eu quero. É fácil que a comunicação ela é do mesmo nível, é a mesma linguagem. Então nós temos irregularidade no contratado, no contratante, na linguagem que se utiliza, e aí você corre o risco para os pais do influenciador. Não na esfera criminal, tudo bem, isso aí refoge, o pai não vai ser responsável criminalmente pelo filho, mas civilmente ele é. Então fica aí um recado para os pais dos influenciadores. Eu recebo uma publi aqui, 5 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil por semana, normalmente é por semana esses contratos, para o meu filho fazer um post, fazer um story, e tá bom, tá entrando dinheiro na conta. Olha, sinto informar, o seu filho não vai responder criminalmente por aquele fato. Exceto, obviamente, aí nós temos os crimes que os menores, a forma como eles respondem, mas civilmente os pais vão responder. Multas administrativas do CONAR que são milionárias, multas perante os órgãos de defesa do consumidor, multas perante a sociedade civil ou apostadores. Os pais são responsáveis. Então, tem que se adicionar essa camada para que os pais dos influenciadores se atentem aos que contratam os seus filhos, porque eles sim podem ser responsáveis no caso de irregularidade. Ok. Com relação ao limite de idade, doutor, tem alguma diferenciação de 18 ou 21 anos ou é 18 anos mesmo? Não. Emancipação A 16, única então. diferença, você pode ter emancipado ali com 16 anos, né? Que aí a gente sabe que tem muito pai que emancipa o filho só para poder utilizar dessa estratégia. Mas ou você tem um emancipado com 16 ou 18. 21 Ou 18 mesmo. 18. 21 era quando a gente podia tirar CPF antigamente, mas agora não estamos entregando a idade, né? Agora já não tem mais. Não tem mais isso. Agora são 18 anos. Tá, deixa só, eu vou fazer uma outra pergunta aqui também, doutor. Se tem alguma orientação ou diretriz do CONAR, ou foi citado em outros órgãos semelhantes, para publicidade de aposta nos meios de comunicação, como rádio, TV, tem alguma orientação ou diretriz desses órgãos? Olha, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é verificar se a empresa que quer contratar a sua empresa, a Bet que pretende contratar qualquer meio de comunicação, e aí não importa se é rádio, TV, se é um influenciador digital, você site, não importa, qualquer meio de comunicação, inclusive portal, tá? Vocês têm que fazer uma verificação prévia se aquela empresa é regulamentada, ou seja, se ela se encontra regular perante o CONAR. Perante o SECAP. Não, primeiro, ela tem CNPJ? Tem, mas ela está regular perante o SECAP? Sim. Então, essa é a primeira camada. E depois, ao longo do contrato, fazer a revisão desta regularidade. Por quê? Pode ser que a empresa... Eu fechei um contrato em janeiro de 2024. E esse contrato é um contrato de 12 meses. Pode ser que ao longo do contrato ela tenha ficado irregular.
ela pode ter perdido a licença por ter praticado alguma ilegalidade ou uma irregularidade. Então, essa aferição contínua deveria ser uma medida de boas práticas da empresa. Segundo ponto, verificar se a publicidade a ser contratada, ela não é pedida de maneira ilegal. Se não está pedindo para usar um avatar, se não está pedindo para direcionar para um público que tenha menos de 18 anos, para que ela não seja ofensiva para menores. E ela tem que deixar muito claro, que aquilo é um jogo. É um jogo e, portanto, envolve riscos. Tá? Riscos. Então, uma sugestão que eu daria, bem sinceramente, para um influenciador, que faça isso, seja no seu feed ou nos seus stories. A gente ama usar a hashtag, não ama? Coloca lá a hashtag pub. Hashtag publi. Porque você está deixando claro para o seu público que aquilo é uma publicidade. Você depois, nossa, eu não sabia que era público. Eu coloquei até uma hashtag falando que era publicidade. Então você antecipa consequências legais, informando para o seu público que aquilo é um jogo que envolve riscos. De preferência, as pessoas deveriam falar isso no vídeo, tá? O influenciador, o merchan. Mas, como nós sabemos que raríssimos os casos isso vai acontecer, o que seria a sugestão? Legenda do vídeo, ou, no caso de televisão, me fugiu o nome lá que fica embaixo, Cris, como é que é o nome? O GC. Deixa no GC informando que aquilo é uma campanha publicitária, que aquilo é publicidade, que é uma medida que envolve riscos e que aquilo é só uma campanha publicitária. Porque se você não deixar claro para o seu público que aquilo não é seu, mas sim que você é só um agente publicitário, sendo um meio de informação, você pode ser corresponsável por aquele problema. Tá? Até esse detalhe é importante para, no caso do rádio que não tem a imagem, claro, em algumas situações tem com transmissões de lives, né? Mas naquele momento que não tiver um testemunhal, um merchan ao vivo, seja válido, então, o locutor e esse apresentador falar ali no final, aposte com cuidado, enfim, Sim. Alguma coisa também, né? É tipo, beba, se for dirigir, não beba, alguma coisa assim que... Jogue de maneira responsável, já Isso. seria o suficiente. Entendeu? Jogue de Isso. maneira responsável. Exato. Essa é uma Ótimo. publicidade, jogue de maneira responsável. Pronto. Você já deixou claro que você não faz parte daquilo, que é uma publicidade, que você tem que fazer isso com cuidado. Ok. Doutora, pode falar. A importância também de ser legalizada, né? Porque eu já vi saiu até no Fantástico, uma operação que eles fizeram, acho que é Game Over, e pegou que esses influenciadores estavam participando de esquemas de estelionato, entre aspas, por estarem recebendo esses valores em outras contas. Então, assim, é importante, às vezes, você entender se esses jogadores, a plataforma que você está utilizando aí para influenciar, se esses jogadores estão recebendo, de fato, corretamente os prêmios. Porque, às vezes, você não sabe, né? Dependendo da empresa que você está trabalhando, está fazendo a publicidade, se ela trabalha corretamente. E às vezes você entra ali numa investigação, como foi essa investigação que saiu no Fantástico, sem saber ao certo. Então é importante você saber também a empresa pela qual você foi contratada. É de suma importância. Então não é só saber se ela está registrada, se ela está regulamentada, mas se ela está pagando. Está pagando, entendeu? E assim, eu lembro que na época dessa investigação, eu até verifiquei aqui até para falar que eles estavam recebendo em uma conta denominada Demo. Ela era manipulada, essa conta, para programadores simular um falso super ganho, nesses casos, entendeu? Essa conta ela era programada de forma diferente, divulgada a um usuário comum que estaria programada para sempre perder.
Então, assim, às vezes esse influenciador ele tá utilizando uma plataforma, tá fazendo a publicidade de algo que para quem tá ali jogando é enganoso. E às vezes como ele tá ali fazendo a publicidade, tem um contrato ali entre as partes, ele acaba entrando aí no rolo, como foi o caso dessa operação. Entendeu? Sim. Doutor e doutor, a gente tem um outro exemplo. Vamos lá. Eu já entendi, mas a gente precisa, às vezes, tirar as dúvidas bem pontuais. Imagine que eu tenho, então, um locutor, eu tenho uma rádio, eu tenho esse locutor, vem uma empresa dessas plataformas, e para fazer o merchan, a gente conferiu que está tudo ok, né, a regulamentação, tudo. Está tudo regulado, vamos dizer assim. Esse locutor, ele vai fazer no dial, a gente chama de dial no ar, só que ele também vai fazer na rede social da rádio e não na rede social dele. Tá? Aí, por um acaso, foi descoberto que essa empresa tem essa irregularidade de não pagar os prêmios. Esse locutor, ele não fez na rede social dele. Ele fez na rádio, que não é dele, e ele fez na rede social da rádio, que não é dele. Ele também, além da empresa, essa pessoa também corre risco por ser esse garoto propaganda. Olha, vamos lá. Deixa eu falar da parte civil. O apresentador. Qual é o nível de identificação que esse apresentador tem com a empresa a qual ele representa? Do meio de comunicação. Vamos dar um exemplo bobo. Se fosse o Ratinho. Qual o nível de identificação que o Ratinho tem com o SBT? Ou o Celso Portiolli. Vamos pegar o Celso Portiolli, que é o Silvio Santos 2. Será que quem vê o Celso Portiolli não está vendo o SBT? Representa a marca, né? Sim. Então, assim, por mais que seja no perfil pessoal, você tem que verificar junto àquele apresentador, aquele influenciador ou comunicador, qual é o nível de identificação que ele possui com a empresa na qual ele trabalha. Quando nós temos um nível de identificação muito alto, por mais que a publicidade seja feita nas plataformas pessoais, isso pode gerar uma implicação muito grande para o meio de comunicação, direta ou indiretamente. Por quê? Caso seja veiculado de alguma forma a ligação da pessoa, do comunicador, com o veículo principal, vamos pegar o Celso Portiolli com o SBT, o que acontece? O SBT pode ser responsabilizado, porque ele permitiu aquela publicidade. Então, o nível de compliance que a empresa deve possuir com os seus colaboradores, seja ele PF ou PJ, tá? Isso é uma outra esfera de discussão, mas a partir do momento que aquela pessoa tem a imagem vinculada ao meio de comunicação, ainda que o meio não participe e não ofira ganhos diretos, ele pode ser corresponsável por eventuais danos. Mas vamos pensar que a empresa se protegeu, está tudo certo. Esse influenciador vai muito de contrato. Os contratos, ele tem que ter uma conformidade com a legislação muito grande. Às vezes a gente chega a ser chato falando, contrate um bom advogado, tenha uma boa assessoria, porque neste nível de novas formas de publicidade, novas empresas no Brasil, principalmente quando elas são novas, os riscos de problemas são imensos. Então, os problemas que isso pode gerar para o influenciador, para o comunicador, mas também para a empresa, são gigantescos. Então, o nível de aferição de conformidade da empresa e dos seus colaboradores, e aí pouco me importa CPF ou PJ, tá? A gente sabe que nos meios de comunicação é muito comum a contratação por PJ, mas o nível de identidade do apresentador com a empresa pode sim gerar problemas para essa empresa, ainda que ela não tenha participado. E agora o inverso.
Então, o locutor, esse apresentador, não coloca na rede social dele, só coloca na da TV ou da rádio, da empresa. Ele não fez nada na rede social dele. Ele pode ser corresponsável, aí ele pode ser, de alguma forma procurado também, penalizado. Tipo, não coloquei na minha rede social, é da empresa. A empresa pediu para eu fazer, eu presto um serviço para a empresa. Ele entra com esse risco também? Entra. Português bem claro, entra. Entra porque ele emprestou a imagem dele. Entendi. Ele emprestou a imagem dele. Então, eu sou o Celso e só fiz lá no Domingo Legal. Tudo bem, tá lá no meu programa do Ratinho. Não importa. Isso sim, porque para o consumidor, vamos pensar legalmente falando, para o consumidor não há essa diferenciação. Porque ele é a parte hipossuficiente na relação de Sim. consumo. Ele não está contratando pelo SBT. Ele está contratando por causa do Celso. Entendeu? Então, assim, mas eu contratei o SBT, mas o Celso recebeu. E ele falou. Então, Sim. Ele influenciou. Sim, com a sua imagem. Não. Então, outro exemplo seria, no intervalo, a empresa lá, a Bet, fez a propaganda dela com anônimos e tal, aí o influenciador não tem problema, porque ele não apareceu. Ele não deu a cara a tapa. Agora, aquelas propagandas que são nos intervalos da programação normal. Mas aqueles merchants que são inseridos na programação ao vivo, que são feitos por apresentadores ou comunicadores, aí eles podem ter problema sim. Perfeito. E deixa eu perguntar então para a doutora, quais são as possíveis sanções, né? Que esses comunicadores, então, eles podem receber aí, promovendo essas casas de apostas aí que não estão de acordo com a legislação do Brasil. Então, são várias, né, na esfera criminal. Assim, é triste de dizer isso, mas até você provar que você não estava compactuando com aquilo, você já entrou aí numa investigação enorme, né? E muitas das vezes você nem tem, entre aspas, tem pouca participação, né? No caso, não tem participação direta, mas como na esfera civil todos da relação ali são responsabilizados, na esfera criminal também. Muitas das vezes, esses inquéritos, quando eles são iniciados ali no âmbito da Polícia Civil ou Polícia Federal, eles acabam pegando sempre o cabeça, né? A empresa, entre aspas, e vai relacionando todas as pessoas envolvidas. Então, assim, até você explicar, né, qual era a sua participação, se não tem dolo, se não tinha dolo, se sabia ou se não sabia, você já está respondendo aí, muitas das vezes, por uma organização criminosa. E, assim, esses crimes vêm todos tipificados juntos, né? Todas as pessoas nessa relação, nesse inquérito, elas vão entrar na organização, todas elas no estelionato. Então, assim, como o próprio doutor falou, é importante ler esses contratos. É importante saber, né, se eles estão de acordo com a legislação brasileira ou não, para que não venham ter surpresas futuras, né? Porque, assim, eu tenho experiência nesse caso de inquéritos, nesse sentido, e eu vejo que poderia ter uma precaução. Eles poderiam, né, ainda mais em se tratando de pessoas, influenciadores importantes, famosos, eles poderiam ter um corpo jurídico ali na empresa para estar atento na hora dessa contratação, entendeu? Para que não venha ter surpresas aí como um mandado de prisão, de repente. Então, assim, é importante ter esse trabalho preventivo, verificar o contrato, verificar se essa Bet ela é regularizada ou não, se ela está fazendo as coisas da forma correta. E, assim, as penas para esses crimes, elas são altas. E, assim, somadas aí essas penas, já entra em uma reclusão, né? Que é o que a gente sabe que é o regime fechado. Então, assim, é de suma importância ter aí, contratar bons advogados para estarem analisando essas situações antes de entrar, né? Antes de contratar. Bom, a questão, a gente está falando das plataformas de apostas. Esses jogos que estão surgindo,
né? Eu vou falar o nome dele não no diminutivo, o Tigre, mas esses jogos estão por aí. Eles se enquadram na mesma situação das plataformas de apostas? Olha, todos os jogos, todo e qualquer jogo, você tem a similitude para. Você tem que pensar em níveis. De novo, eu com uma maneira de nível, tá? Se você fala em jogos que envolvem possibilidades de perda, você, para o público em geral, eles são todos iguais. Se você pegar lá o felino pequeno, você não quer... o felino pequeno, ele é uma bet para todos os efeitos. Para a pessoa comum, porque ela está apostando. Tá? Sim. Então, para o público geral, seriam semelhantes. Para fins legais, não. Porque um envolve jogo que não está dentro da plataforma, você vai pegar uma bet, ela não trabalha com interno. Não é uma. Você não está apostando dentro dela. O jogo não é gerado ali. Eu estou apostando no jogo do Campeonato Brasileiro, no jogo da NBA, no jogo da Olimpíada e por aí vai. Já o felino, você está dentro da plataforma dele. Ali dentro é que o jogo é feito. É quase o caça-níquel de antigamente. Sim. Você ia lá e fazia dele. É semelhante. Então, você é autocontido e no outro, você depende do fator externo e aí vai depender de um fator alheio a você. Entendeu? É nisso aí que se difere as bets com os jogos de azar, doutor? Sim, basicamente seria isso. Porque um é autocontido e não depende da plataforma. A plataforma, ela simplesmente absorve as apostas e espera o resultado externo. Eu apostei que o Palmeiras ia ganhar do Atlético Mineiro com gol de pênalti do menino lá do Veiga aos 40 do segundo tempo. Era eu apostando. Foi antes do jogo. Não. Eu fiquei lá no felino, batendo o dedo lá na tela, fazendo sei lá o que, nunca joguei isso. Mas eu estava ali dentro da plataforma. Ela pode ser manipulada, entendeu? Lá no outro, você tem problemas hoje de influência e alteração de jogos externos. Pessoas pagando o jogador para tomar um cartão amarelo aos 15 minutos do primeiro tempo. Isso a gente tem notícias aí. Sim. Mas isso é manipulação externa. Aqui nós estamos falando de manipulação interna da própria plataforma. Tá? No começo a gente comentou, o doutor Miguel comentou que no Brasil, então, as apostas esportivas estão liberadas desde 2018, é isso, né? Desde que sejam apostas esportivas de cota fixa, é isso? O que seria exatamente isso? Valor. Então você sabendo o valor que você vai ganhar com se arriscando naquele jogo, então isso é onde legaliza as apostas esportivas? Isso lembra muito, se você for puxar na época quando você tinha o pessoal apostando em boxe, por exemplo. Tô apostando no Mike Tyson, tá pagando 18 por 1. Ou tá pagando 1,5 por 1. É cota fixa, eu sei o valor que vai ser pago. Entendi. Entendeu? Agora o outro não. O outro você não sabe. Tá. Doutora, a gente também estava falando em outro momento, não na live ainda, na hora que a gente estava batendo papo sobre a nossa live, inclusive, sobre os riscos que além de penais que a gente tem e tal, essas plataformas trazem para o país. Até ouvi uma notícia também que a China já sofreu com isso por volta lá de 2010, mais ou menos, eles conseguiram dar um jeito. Mas a gente tem dois riscos, um de vício do povo, né? E o outro da lavagem de dinheiro, que acaba se tornando
não sou especialista nisso, mas um jeito talvez mais fácil de se lavar dinheiro. E a gente teve casos até do uso do Bolsa Família, né, doutora? Para apostas e jogos, enfim. Doutora, ouviu? Não, tá mudo. Tá ouvindo a gente? Eu acho que ela tá muda. Tá ouvindo a gente, doutora? Agora tô. Agora então, doutora, ouviu minha pergunta? Ouvi sim. Com relação à questão do Bolsa Família, né? Eu entendo que isso é um problema público, né? Uma coisa que deve ser evitada, né? Devem ter políticas públicas aí para regulamentar de fato, né? Porque existem muitas brechas ainda. E segundo esse noticiário do Bolsa Família, é porque muita gente está, né, é beneficiário e está gastando toda a sua renda com esses tipos de jogos. Então, assim, eu entendo ser um problema público por gerar aí altos níveis de ansiedade, né, depressão também, já é comprovado, e comportamentos aí agressivos, até comportamentos suicidas. Então, assim, é muito complicado, é um assunto muito delicado. Entendeu? Porque às vezes a pessoa que já recebe Bolsa Família, ela já é uma pessoa hipossuficiente, né? Ela precisa do auxílio do governo. Então você imagina a pessoa às vezes deixa de comer, deixa de ter a sua própria subsistência por conta desses jogos. Então eu entendo aí que devem ter políticas públicas, deveriam ter mais políticas públicas para tentar sanar essa questão. E assim, aproveitando até esse gancho do Cris, assim, a participação desses influenciadores, digo influenciadores no modo geral, né, comunicadores, locutores de rádio, TV e tal, influenciadores digitais, pode contribuir então, assim, com um aumento aí desses problemas sociais, tal, com uma dependência dos jogos, e como que a legislação brasileira ela pode prevenir isso? Então, acredito que, com certeza, esses influentes, eles são a probabilidade disso acontecer em decorrência da publicidade. Hoje, se a gente for analisar, fazer uma breve análise, as pessoas estão o dia inteiro no Instagram, né? Então, assim, elas estão ali consumindo conteúdo o tempo inteiro. Então, acredito eu que deveria ter um limite nessa questão da publicidade. Entendeu? Até que ponto eu posso estabelecer esse tipo de publicidade com relação a esse jogo? Você consegue compreender? Então, assim, eu acho que a gente deveria ir por esse caminho, né? Acho que tudo tem que ter um limite. Se vocês pararem para analisar, no próprio Instagram, né, dessas pessoas famosas, esses influenciadores, o aumento nesse tipo de publicidade, ele cresceu muito. A cada 1 ou 2 stories, tem o stories da Beth, se você parar para raciocinar. Até mesmo de madrugada. Você vê que eles pararam até de postar um pouco sobre a vida pessoal para postar a questão da Beth, ou então utilizam momentos ali da vida pessoal deles, mas indiretamente tem a publicidade ali. Entendeu? Então, assim, até que ponto essa publicidade ela pode ser desenvolvida, ela pode ser mostrada? Que não, no caso, atrapalharia aí, o consumo dessas pessoas com relação a isso, né? Fica essa questão, a meu ver. Sabe onde que pode pegar? E eu acho onde vai morrer a regulamentação nisso daí? Tabaco. Lembra da indústria do tabaco? Sim. A indústria do tabaco tem mais propaganda na TV? Não tem mais. Não tem mais. Lembra a Fórmula 1? Que era basicamente Sim. O Senna lá, que o carro do Senna tava Marlboro. Sim. John Player Special. Então, assim, eu acho que nós vamos chegar que a atividade é lícita, mas a campanha publicitária é proibida. Entendeu? Eu ainda acho que nós vamos chegar nesse nível de regulamentação, em que o produto é permitido, a atividade é permitida, mas a publicidade sobre ela, não.
justamente para evitar Até sobre esses bebida problemas. alcoólica, né? Hoje, Até bebida alcoólica, cerveja já deu uma diminuída, né? Já tem Já uma, tem uma, É, uma, a uma regulamentação do certa CONAR, né? Conforme o regula. teor alcoólico, tem horários para veiculação, tem tudo isso, né? E igual a gente estava falando também da questão das crianças, hoje não se pode ter mais criança em comercial, enfim, tem tudo isso. Eu acredito que vai chegar nesse ponto, porque o alerta acendeu, eu acredito que neste momento, não é por causa da Deolane, do Gustavo Lima, né? Mas eu acredito que acendeu porque está tendo uma avalanche de investimento saúde dessas pública, bets no né? meio de comunicação, tá? exatamente. É um Tá tendo uma problema de avalanche, tá saúde chamando a atenção pública. demais. Você pode olhar no esporte, nas atividades esportivas. As grandes equipes hoje do Brasil, em sua maioria, possuem patrocínios de bets. Sim. Sim. As pessoas não conseguem ligar o fato de que o dinheiro é tão fácil para elas que elas conseguem chegar num Corinthians, num Flamengo, pagar 120 milhões, 130 milhões de reais num ano só para estampar o nome na camisa. São 10 É verdade. São 10 milhões de reais por mês. Cada uma dessas. Era o que acontecia antigamente com cigarro, com tabaco. Sim. Então, eu ainda acredito que, por se tratar de um problema de saúde pública, como a doutora Rayane ela falou, isso vai envolver um problema de saúde pública, eles vão ter que chegar numa regulamentação nesse nível, de proibir mesmo. E só a título de curiosidade mesmo, um dado que eu faço muitas postagens com relação a isso no meu Instagram. Então, em pesquisas, foram cerca de 3 bilhões do Bolsa Família para essas empresas de aposta em agosto desse ano. Então, Só assim, em você agosto. vê só em agosto, entendeu? É um dado do verídico, né? Depois eu até passo a fonte para vocês. Então, assim, desses apostadores, salvo engano, 4 milhões são chefes de família que enviaram 2 bilhões para essas casas de aposta. É muito Então, dinheiro. assim, exatamente. Então, é um problema que, como o doutor falou, é um problema que mais para frente aí, se eles não regularizarem de fato, acho que viremos à ruína, porque é bem complicado. É bem complicado. Então que o Brasil se mexa, igual a China, um exemplo da China se mexeu, porque senão a gente vai ter, já está tendo problema, na verdade, né? A gente já Já. está percebendo isso. E até pessoas próximas, a gente já percebe essa questão de vício, enfim. Bom, eu acredito que a gente respondeu quase tudo, se ficou alguma coisa, né, pelo menos na questão de comunicação, de rádio, TV, no influenciador digital também. Massaro, ficou alguma coisa que a gente deixou de falar? Ou a gente respondeu tudo? Doutora, querem falar alguma coisa que ficou para trás também? Acredito que, da minha parte, aí o principal ficou claro para todos os envolvidos, sejam comunicadores, empresários, tenham uma assessoria jurídica, tanto na esfera civil, contratual, criminal, adequada, para que não tenha problemas com o dinheiro, com as campanhas e as verbas publicitárias vindas das bets. Porque, infelizmente, pode ser um ganho rápido, mas um custo muito alto. Doutora? Prevenção, né, doutor? E com relação à minha parte, né, que é a parte criminal, fica também a dica de contratarem aí advogados, não só na esfera civil, mas na esfera criminal, para que analise aí possíveis riscos que possam vir a ter no futuro, como a gente pode dar o exemplo aí da doutora Deolane e do Gustavo Lima, né, para que não entrem aí surpresas aí com relação a essas questões das bets em que ou a aposta não está sendo repassada ou estão com algum tipo de irregularidade que sequer essas pessoas, né, que estão envolvidas sabem de fato se está tendo dolo ou não. Então, até você provar isso, você já está dentro de uma investigação e muitas das vezes até você provar, né, que não estava participando dessa relação, você já está preso, né? Então, assim, no nosso país, infelizmente, é assim que funciona. Eles prendem para depois tentar entender o que de fato aconteceu.
Tanto que hoje nós temos muitas pessoas, né, dentro do nosso sistema penitenciário inocentes, né, pendentes aí de julgamentos, porque muitas das vezes não tiveram aí um bom auxílio aí de um advogado. Enfim, fica essa dica aí para essas pessoas e essas empresas, e principalmente para esses influenciadores. Doutora, muita gente ainda acaba ficando desinformada disso que a gente conversou nessa live. Não espero nunca ter que acionar nenhum doutor Miguel, nem a doutora, né? Mas se chegar a acontecer isso com uma pessoa que está desinformada, que não assistiu a nossa live da questão de olhar se a empresa está regulada e tal, se ela for abordada de alguma forma pela polícia e então investigada, qual que é o primeiro passo? Ela procura o quê? Advogado? O que que ela faz? Se ela for abordada, no caso, ela tem que procurar um advogado antes de qualquer coisa. Entendeu? Antes, se for conduzida até a delegacia, ligar para o advogado e ficar em silêncio, tá? Ficar em silêncio até que o advogado chegue ali e apure os fatos para saber de fato o que está acontecendo antes que ela fale qualquer coisa. Eu sempre falo para o cliente ficar em silêncio, né? O silêncio ele não vai te prejudicar em nada. Você tem o direito de ficar em silêncio. Eles não podem te induzir a uma acusação porque você ficou em silêncio. Então, assim, tem que entender que o único que pode te ajudar nessa situação é o advogado, né? O único que vai estar ali para resguardar os seus direitos. Porque quando já se tem ou uma intimação, chegou uma intimação ali, de algum crime que você sequer tenha ciência, você vai ter que responder, você não vai sozinho. Você tem que procurar uma defesa técnica para te acompanhar. E muitas das vezes essa defesa técnica, que é o que eu faço, eu vou primeiro que meu cliente para saber o que está acontecendo, para de fato aí marcar uma oitiva dele ou acompanhá-lo de fato. Primeiro a gente tem que saber o que está acontecendo para depois, né, levá-lo ou apresentá-lo, se for o caso, e já apresentá-lo com toda a documentação, com todo elemento de prova que mostre ele que de fato ele não sabia ou que ele não corroborou com aquele tipo de situação. Entendeu? Daí a pessoa vai ter um desespero nela, porque imagina, né? Às vezes nunca recebeu algo parecido. Algo parecido. Ela deve pensar o seguinte: vou correr, entrar nas minhas redes sociais e apagar tudo. Resolve ou Não, já era? porque nesse caso ele já tem tudo. A investigação ela já começou há muito tempo. Então, assim, apagando ou não apagando, nesse caso já não vai fazer diferença. Entendeu? Se chegar ao ponto de ter uma intimação, não vai Já fazer foi. muita diferença. Entendeu? Eu Você... não aconselharia nem a apagar, no meu caso. Né? Eu esperaria para analisar, para saber de fato o que aconteceu. E se for o fato, né, de fazer algum acordo e pedirem para apagar, aí a gente faz. Mas Sim, fora isso, não. Entendeu? É ficar calmo, é o que eu sempre falo. Se acalmar e ligar para um advogado de sua confiança. Que aí ele vai fazer os procedimentos legais. perfeito. Doutora, passa os seus contatos, sua rede social. Eu estou no Instagram, né? @doutora mesmo, Rayane Oliveira, e lá tem o meu contato, área de atuação, tudo que vocês precisarem lá no meu link da bio, tem o meu contato da minha secretária para estar agendando, consultas, e, enfim, é isso. Doutor Miguel, ficou alguma coisa que a gente deixou de falar? Quer esclarecer mais algum ponto? Dar uma bronca em alguém? Como como eu atuo até com algumas empresas de comunicação, com influenciadores, a minha sugestão seria: você foi procurado por alguma bet ou alguma empresa de qualquer forma de aposta? Antes de assinar o seu contrato, antes de iniciar qualquer campanha de publicidade, qualquer merchan, procure um advogado que tenha conhecimento da área. Antes de assinar o contrato, para quê? As diligências necessárias para que não tenhamos nenhum desses problemas que nós conversamos ao longo da última hora cheguem até você. E aí não me importa se você seja proprietário da rádio, da TV ou do portal de comunicação, se você é o comunicador, o apresentador, ou se você é o influenciador, todos vocês, não importa o seu meio de comunicação, devem se precaver. Não só também, nós estamos aqui falando de bets, mas de qualquer outro merchan que você seja procurado. Então, o aconselhamento profissional preliminar, prévio,
Ele é de suma importância para que você não tenha problemas com a polícia, que você não tenha problemas com a Receita, com o CONAR, com qualquer outro órgão regulamentador do Brasil. Tá? Sim, perfeito. E aí, quem quiser me procurar, quem quiser falar comigo, é @MiguelEucadre. E ali tem todos os contatos do escritório, ali a pessoa consegue me achar com facilidade. Perfeito. A gente vai colocar na descrição aqui na postagem do vídeo, que ele vai estar por inteiro também, as informações dos doutores, da doutora e do doutor. Obrigado mais uma vez, Massaro. Ficou alguma coisa? Quer complementar, perguntar? Ficou alguma coisa para trás? Enfim. Não, eu acho que é isso aí mesmo, Cris. É um assunto que rende bastante, né? Tem bastante, é muito assunto, né? Mas acho que dentro do que a gente venha trazendo aí, acho que foi tudo resolvido, né? Agradecer a doutora Rayane, doutor Miguel aí pela disponibilidade, né? Em estar participando desse bate-papo aí com a gente. E com certeza no futuro aí teremos mais algumas coisas aí, de repente uma próxima live, fazer uma parte 2 aí para tirar novas, uma atualização, né? Como o doutor disse, né? A cada 12 meses fazer aquele checklist, né? Logo a gente fazer novamente para ver como é que estão as regulamentações. Obrigado aí aos dois e a você também, Cris. Obrigado a todo mundo, obrigado ao Portal Todo Rádio pela parceria. E eu vejo vocês no próximo, então. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Um abraço.